gestão dos recursos nesse próximo ciclo, em que a gente destaca, né, dois grandes elementos aí de mudança para a execução para esse período, que é, né, a criação de um índice de execução do recurso, em que coloca que todo gestor, todo ente, né, tanto o Estado quanto os municípios, para fazer jus ao recebimento, né, de novos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, deve executar pelo menos 60% dos recursos, né? Assim como também todo gestor deverá comprovar a aplicação de recursos próprios do seu orçamento na cultura. O objetivo desses dois critérios para a liberação de novos repasses da política é para que a gente possa, né, com a obrigatoriedade de comprovação de execução de recursos próprios, a gente possa evitar qualquer possibilidade de desinvestimento na cultura, para que nenhum gestor faça a substituição do recurso, né, que hoje ele recebe da Aldir Blanc, ele substitua pelos recursos, né, ou substitua os recursos próprios com os recursos da Aldir Blanc, e este índice de 60% é para que a gente garanta também uma rápida e uma ágil execução dos recursos, né, fazendo com que isso a gente evite qualquer tipo de empossamento deste recurso. A partir, então, desses dois critérios que modificam o próprio processo de gestão da política Aldir Blanc, nós passamos, então, ao Ministério, né, o papel de acompanhar de forma mais próxima os gestores nessa execução, entendendo que a própria criação da lei, quando ela foi criada no processo de iniciativa do Congresso, ela foi criada no princípio de que o governo federal tivesse o papel de acompanhamento da execução, mas que a execução, a responsabilidade plena da execução desse recurso ficasse por conta dos gestores estaduais e gestores municipais. Isso muito fruto da época em que a lei foi criada, né, no momento em que nós tínhamos, né, isso é um processo público e notório, tínhamos aí uma gestão em que havia um processo de criminalização do fazer cultural, criminalização da atividade artística, em que, né, se fez a série de iniciativas visando a não execução desse recurso. Então, o espírito dessa lei foi que, tendo um governo que tinha a cultura como um adversário, não tinha como esse recurso ficar sob gestão desse governo. E aí, de forma acertada, né, o Legislativo optou, né, em que esse recurso fosse, né, repassado integralmente para que fosse executado por Estado e municípios, né? Entendendo e respeitando o Pacto Federativo, entendendo a gestão tripartite que preconiza, inclusive, o Sistema Nacional de Cultura, a gente entende que este é o momento de nós aprofundarmos esse debate, de nós construirmos os elementos de consolidação do Sistema Nacional de Cultura, estabelecendo os papéis de cada um dos entes na gestão das políticas culturais. Qual o papel do governo federal nisso? Qual o papel dos estados e qual o papel do município na gestão dos recursos, na gestão das políticas culturais? Então, o que a gente quer neste novo ciclo, né, que se chega, né, é que a gente consiga, de fato, fortalecer essa gestão tripartite, né, fazendo com que a gente compartilhe essas responsabilidades, que a gente possa criar mecanismos em que a gente consiga fortalecer os instrumentos de controle social, fortalecer o acompanhamento, né, por parte do Ministério de todas as diretrizes estabelecidas, não só na lei, mas no decreto e nas portarias, também para que a gente consiga, de fato, consolidar as políticas culturais, para que a gente consiga criar ferramentas que a gente possa transformar de forma perene e deixar uma marca indelével na cultura, para que a gente consiga, de fato, criar os instrumentos para que ninguém nunca mais ouse extinguir o Ministério da Cultura como foi feito no passado. Essa é uma tarefa histórica, não só de nós que estamos aqui no Ministério da Cultura, mas de todos os gestores estaduais, gestores municipais e
também de toda a comunidade artística, que deve fortalecer cada vez mais os instrumentos de controle, os instrumentos de participação, para que a gente consiga, de fato, fazer com que as políticas cheguem a todos e todas. Né? Nós vamos hoje detalhar um pouco mais a primeira portaria, né, que foi publicada hoje no Diário Oficial, portaria número 200, que esta portaria ela vai regrar a abertura da plataforma Transfere.gov até o pagamento do recurso aos gestores. E nós optamos nesta portaria em trazer todas as etapas processuais que precedem a liberação do recurso, né? Inclusive, trouxemos para antes da liberação do recurso, né, a discussão do PAR, do Plano de Aplicação de Recursos, né, com a escuta à sociedade, para que a gente vença todas as etapas de planejamento da execução antes do repasse do recurso, para que assim que nós efetuarmos o repasse do recurso, a gente possa iniciar de forma imediata por parte dos estados e municípios a execução desse recurso. Um ponto que eu queria deixar claro para todos que estão aqui acompanhando essa live é que não há risco do recurso não chegar para todos os estados e municípios. Né? Todos vocês que acompanham, né, as políticas culturais presenciaram nessa surpresa infeliz que o Congresso, né, nos trouxe com o corte de recursos no orçamento, né, na nossa LOA, na Lei Orçamentária Anual, em que cortou mais de 84% dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Nós fomos surpreendidos, nós e o conjunto do governo, fomos surpreendidos por essa decisão feita de forma unilateral pelo relator do orçamento, que, né, sem diálogo com o conjunto do governo e com os seus próprios pares, apresentou em plenário, né, o seu relatório com este corte que até então, né, não tinha, né, esse indicativo no relatório apresentado pela comissão de orçamento. Tão logo nós fomos informados desta notícia, deste corte, nós procuramos o conjunto do governo e, né, construímos o entendimento já consolidado no ano anterior, de que por ser um recurso de natureza obrigatória, né, este recurso ele não fica, né, dentro dos cortes que ocorrem no orçamento ou nos limites de suplementação orçamentária que a legislação coloca. Pois, na peça orçamentária, na lei orçamentária anual, há um dispositivo que coloca uma excepcionalidade para os recursos de natureza obrigatória, que eles podem ser suplementados em qualquer valor, independente do percentual que essa suplementação fique em relação à sua peça original. Então, a Política Nacional Aldir Blanc está garantida, nós estamos garantindo a integralidade dos recursos necessários para a execução do recurso, ou seja, a partir do momento que nós fizermos a aferição de todos os entes, do quanto que cada ente executou, para todos os entes que atingiram o percentual de 60%, está garantido o repasse integral desta parcela. Se for necessário para isso os 3 bilhões originais da lei, serão os 3 bilhões que serão repassados. Então, não há risco de interrupção na execução da política Aldir Blanc. Isso é uma tranquilidade que nós queremos passar para vocês, de que não há chance nenhuma de que o recurso não seja repassado para aquele ente, tanto o Estado quanto o município, da sua execução. Para além disso, a gente quer convocar cada uma e cada um fazedor de cultura para que acompanhe no seu estado, para que acompanhe no seu município as audiências públicas, as reuniões dos conselhos municipais e estaduais de cultura, para que a gente possa construir a muitas mãos, né, a forma de aplicação desses recursos, que ele será, com certeza, né, estruturante para as ações culturais em cada território de cada um e cada uma que nos assiste. Nós vamos agora fazer um detalhamento mais técnico
da portaria que o Tiago, que é o nosso diretor de assistência técnica responsável por dar suporte aos estados e municípios, né, no que tange os aspectos técnicos de execução, não só dessa lei, mas de todas as políticas do Ministério. Nós teremos plantões de tirar dúvida, teremos as nossas caravanas MINC que voltarão, nós voltaremos com as nossas lives, que no período passado realizamos mais de 1.001 lives, em que, graças ao esforço do conjunto do Ministério, o esforço dos estados, dialogando com os municípios, nós atingimos, no primeiro ano de execução, um índice histórico de mais de 98% dos municípios aderindo à Política Nacional Aldir Blanc, que se constituiu hoje na maior transferência de adesão voluntária da história dos programas sociais do país deste governo. Então, é um marco histórico que a gente quer ampliar ainda mais esse índice para que a gente consiga fazer com que todo município tenha acesso. É importante que vocês que estão aqui nos acompanhando vejam se o seu município recebeu o recurso, acompanhe como que está a execução desse recurso, né, no nosso site do Ministério. Lá tem um ícone que você pode entrar, onde tem os painéis de execução de todos os municípios, de todos os estados da Política Aldir Blanc, que você pode acompanhar o valor que foi repassado, acompanhar qual o percentual de execução, para que você possa também, junto com o seu gestor, estar acompanhando para que ele consiga atingir, né, junto com a sociedade, atingir esse índice de 60%, para que ele possa se habilitar, né, e fique apto a receber, né, esse recurso nesse novo ciclo e, né, que a gente possa, com isso, de fato, fazer com que o recurso chegue lá na ponta, que é o fazedor e fazedor de cultura, que possa estar produzindo a sua arte, possa estar buscando também a cultura como também um vetor de desenvolvimento econômico, que hoje já temos isto consolidado na execução das nossas políticas, né, em que já está de forma muito objetiva e cristalina que a cultura também é um grande vetor de desenvolvimento econômico, para além, né, dos aspectos simbólicos e cidadãos que a cultura tem, também tem esse aspecto que é muito importante, que a gente tem que cada vez mais está ressaltando, e a política Aldir Blanc está aí para consolidar isso. Né? Nosso muito obrigado a todos e a todas. Né? Passar, então, para o Tiago e para a equipe do Ministério, que vai estar detalhando, então, os próximos passos. Né? Nós pretendemos, a partir amanhã, nós já abriremos a plataforma Transfere Gov, então iniciaremos, né, esse novo desafio de buscar as adesões de todos os gestores, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater a meta de 98% que nós atingimos no ciclo passado. Até mais, pessoal. Boa live, estarei aqui acompanhando junto com vocês. Muito obrigado, secretário Cássius. Agora vamos chamar aqui, pessoal, para fazer uma saudação também muito especial e falar um pouco para a gente, dar um pouco mais de detalhe, um pouco mais de spoilers aí sobre o segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc, a Tereza Cristina, que é diretora de fomento direto da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, aqui no Ministério da Cultura. Tereza, muito bem-vinda. Boa tarde, Tiago, boa tarde, secretário, boa tarde a todos que nos ouvem, assistem. Pouco tenho a dizer, a acrescentar, além do que o secretário já colocou em relação aos aspectos da execução nessa nova fase da Lei Aldir Blanc, mas apenas para dizer que a gente está iniciando esse processo, né, na CEFIC que a gente vai fazer a análise dos planos de ação que vierem a ser encaminhados a partir da adesão. É um esforço concentrado que a gente está fazendo nesse primeiro momento, nessa parceria. Todo mundo no Ministério está envolvido, mas tem uma parceria entre a DAST e a DFD, que é a nossa diretoria, de dar um punch, dar uma força para essa adesão, não decepcionar os nossos superiores, hein, gente? Então, nós temos uma equipe
que está já preparada para receber e analisar os planos de ação dos municípios que quiserem aderir. E nós estamos também em contato permanente com a equipe da área de assistência técnica para solucionar problemas que venham a ocorrer, eventuais dúvidas ou questões associadas. A nossa equipe trabalha com um conjunto de servidores, pessoas que vão se posicionar para atender a um determinado conjunto de municípios e de estado, e nós estamos também organizando um processo de verificação de questões associadas a essa adesão e está pronto para receber, para responder tempestivamente as questões. Importante assinalar que esse novo processo inclui algumas modificações, de fato, como falou o secretário, mas a plataforma está preparada adequada a essa nova formato, e nós estamos aqui à disposição. Parece que, enfim, a plataforma vai ser aberta, como disse o secretário, amanhã. Né? Amanhã, a 1 minuto do dia 15 de abril de 2025. E estará disponível até o dia 26 de maio. E é nesse período que nós temos a missão de construir juntos a nova parceria que vai seguir por mais 4 anos, no mínimo. Eu não vou me delongar mais em falas, porque a gente está aqui num ambiente em que é necessário falar diversas coisas. O Tiago está preparado para organizar esse processo, mas estamos aqui à disposição também para atender o que for necessário. Foi dada a largada, gente. É isso aí, Tereza. Foi dada a largada. E o desafio, né? Chega a dar um frio na barriga aqui quando a gente escuta esse percentual, essa meta ousada de 97%, 98%. Mas vendo a animação da turma aqui, estamos com mais de 2.400 pessoas acompanhando ao vivo essa live. Acho que a gente consegue chegar lá sim. Pessoal, vamos lá agora. Vou me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou o Tiago Rocha Leandro, diretor de assistência técnica a estados e municípios. É um setor novo no Ministério da Cultura, criado com a exata função de prestar o auxílio técnico para as gestoras, para os gestores de cultura de todo o Brasil, para que eles consigam não só receber, como executar bem as políticas nacionais de cultura, como a Lei Paulo Gustavo e como a Política Nacional Aldir Blanc. A diretoria, a DAST, como a gente chama, fica aqui dentro da Secretaria dos Comitês de Cultura, da secretária Roberta Martins, né, a quem desde já faço aqui uma saudação e um agradecimento no nome dela, no nome do secretário Márcio Tavares e de nossa querida ministra Margarete Menezes. Eu vou fazer agora uma apresentação rápida, trazendo os pontos mais importantes que a portaria número 200, de 14 de abril, né, de hoje, publicada no Diário Oficial, trouxe sobre o ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc. Então, vou espelhar minha tela aqui. E a gente já começa. Está espelhando aí para vocês? Live, né? Então, vamos imaginar que sim. Pessoal, vamos lá. Então, foi publicada hoje no Diário Oficial a portaria de número 200 de 2025, que traz basicamente as novas regras para aderir, para receber os recursos do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc. Basicamente, a portaria, além dessas regras, ela consolida a ideia, a lógica de fluxo contínuo na execução da Política Nacional Aldir Blanc. Ela dá um incentivo a mais para quem investe na cultura, para aquele que executa bem no seu município, sem punir, né? Então, tinha muito gestor preocupado com prazo, porque 30 de junho estava chegando, teve eleição, é um gestor novo, está chegando agora na Secretaria Municipal de Cultura. Então, sai aquele prazo de 30 de junho, mas entra um prazo de execução de 60%, que a gente vai falar um pouquinho melhor,
para receber o novo ciclo. Portaria número 200 também dá um passo importante no reforço da participação social no âmbito da execução da política. Então, vamos lá. Para receber os recursos, os entes federativos devem cumprir 4 passos. O primeiro é cadastrar o plano de ação na TransfereGov. TransfereGov é a mesma plataforma dos anos anteriores. Como a diretora Tereza adiantou, vai estar aberto a partir de hoje meia-noite, né? Então amanhã, meia-noite e 1, né, vai estar aberta a TransfereGov para todos os municípios do Brasil, sem exceção. Todos os municípios do Brasil, todos os estados estão aptos, estão habilitados para cadastrar seu plano de ação na TransfereGov. O segundo passo é a assinatura do termo de adesão. Depois que o plano de ação é inscrito, o MINC analisa, aprova o plano de ação e disponibiliza o termo de adesão. Então, novamente, todos os gestores vão ter que entrar para assinar dentro da TransfereGov o termo de adesão. Execução de, no mínimo, 60% dos recursos já recebidos no ciclo anterior e o envio do PAR, né, o antigo PAR, na plataforma nova do MINC, a CUT-BR. Então, eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada um desses passos agora. Primeiro passo, a adesão na plataforma TransfereGov. Pessoal, esse primeiro passo, essa primeira etapa, né, esse primeiro passo, é dos mais importantes. É uma etapa onde o gestor, onde a gestora demonstram interesse em receber os recursos. É obrigatório. Sem se inscrever na TransfereGov, você nem consegue passar para as etapas seguintes. Tá? Então, você precisa obrigatoriamente se inscrever na TransfereGov. Ah, Tiago, me inscrevi na TransfereGov, aprovei meu plano de ação. Está tudo certo? Não, a gente acabou de ver que são 4 passos. Mas este da TransfereGov é o primeiro, é o mais importante, porque os demais critérios dependem desse para serem verificados. É uma etapa fundamental para você não perder recurso. Lembrando, pessoal, que agora, com as mudanças recentes da legislação, nós estamos com uma lógica de fluxo contínuo na política nacional de urbana. Então, a adesão vai ser plurianual. Quem realizar a adesão este ano na plataforma TransfereGov já vai estar realizando para todos os próximos ciclos. Todos os próximos ciclos. Então, quem fizer a adesão na TransfereGov e assinar o termo esse ano, não vai precisar assinar no ano que vem, no outro, no próximo. Já vai estar com a adesão feita. É fundamental. Quem não fizer, perde a parcela do segundo ciclo. Perde a parcela que teria direito neste segundo ciclo. Pode até fazer a adesão ano que vem, mas não vai conseguir ter reservado a parcela a qual teria direito do segundo ciclo. Então, pessoal, mais uma vez, é muito importante 100% dos gestores do Brasil, 100% das gestoras, municípios, cidades, estados, Distrito Federal, todo mundo fazer adesão na plataforma TransfereGov. Ainda que você não cumpra algum dos próximos requisitos. Fazendo a adesão, você vai ter garantido a integralidade dos recursos do seu município. Então, a gente tem um tutorial que vai estar disponível no site do Ministério da Cultura. Você vai entrar na plataforma TransfereGov, fazer a adesão, né? Aqui está um fluxo muito rápido. A plataforma, vocês vão ver, ela está ainda mais simplificada do que foi a política no ano anterior. Então, já vai vir com as metas, com as ações preenchidas. O gestor local, basicamente, vai ter que adicionar as informações do município e o valor total, bem como a data de execução. Enviando o plano de ação, o Ministério da Cultura vai aprovar, gerar a conta automaticamente no Banco do Brasil, no BB Ágil, e logo na sequência
vai disponibilizar para todos os gestores a assinatura do termo. Você assinou o termo, está garantido o recurso do seu município. Para receber esse ano, tem que cumprir os demais passos. Mas se por algum motivo você não conseguiu os demais passos, o recurso você já garantiu, ainda que acesse apenas no próximo ciclo. Então, vamos lá. O segundo passo, pessoal, é a garantia de recursos próprios para a cultura. Então, muita atenção. O objetivo, né, da Política Nacional Aldir Blanc é revolucionar o fomento à cultura no Brasil. É fazer, como a ministra Margarete sempre fala, com que o recurso seja nacionalizado, com que ele chegue aonde o dinheiro da cultura precisa chegar. E onde é isso? Em todo lugar, em toda cidade desse país. Então, para isso, a gente precisa fortalecer o Sistema Nacional de Cultura e garantir que a Política Nacional Aldir Blanc não seja uma desculpa, uma justificativa para aquele gestor mal intencionado retirar os recursos locais, retirar o fundo estadual, diminuir a lei local de incentivo à cultura, aquele recurso fonte 100. Então, para isso, todos os gestores vão ter que assinar, para receber os novos recursos da PENAB, uma declaração, um termo de compromisso com o não desinvestimento de recursos próprios para a cultura. Essa assinatura vai se dar junto ao termo de adesão na própria plataforma Transferigov. O terceiro requisito é o percentual mínimo de execução. Atenção, somente vai estar apto a receber a segunda parcela da Aldir Blanc aqueles municípios que tiverem executado, no mínimo, 60% dos recursos recebidos na parcela anterior. Então, veja, isso é bem natural, né? Isso é bem comum em qualquer tipo de parceria, de convênio, de projeto que seja executado. A rigor, só se repassa a próxima parcela quando a anterior foi executada. Veja bem que não está exigindo nem a integralidade da execução, apenas parcialmente. Então, se eu recebi uma parcela, né, a primeira parcela, o meu município recebeu R$100 mil, para receber o ciclo 2, eu vou ter que ter comprovado que eu executei pelo menos 60%. Ou seja, que pelo menos 60 mil dos 100 que eu recebi já foram executados. Atenção! Executado aqui é retirado da conta, é pago, é liquidado. É o dinheiro chegar de fato no fornecedor, no trabalhador, no fazedor de cultura, nos projetos. Não basta o mero empenho, não é suficiente o mero comprometimento dos recursos. Eu já lancei o edital, o recurso está comprometido. Cumpriu o percentual? Não. Para receber o próximo ciclo, é necessário executar, pagar os contemplados, pagar as pessoas, né, os fazedores de cultura de sua cidade, garantindo a execução, o pagamento de, no mínimo, 60% do volume de recursos que você recebeu. Qual data vai ser verificado esse 60%? 1º de julho. 1º de julho. Então, veja, eu vi aí o pessoal do Consórcio Culturano, alguns outros tirando dúvida aí no chat, dizendo, olha, mas o prazo anterior era 30 de junho. 30 de junho era o prazo anterior para executar tudo. 100%. Quem não executasse, devolvia o dinheiro. O município perdia o dinheiro. Mas tem gestor que é ruim, precisa perder. Mas, olha, quem perde é a população daquele município que ficaria sem recursos para a cultura. Então, sai esse prazo de 30 de junho, porque a Política Nacional Aldir Blanc agora é fluxo contínuo. Então, um ano emenda no outro, porque a cultura não é feita em caixinhas. A cultura é continuada, a cultura é permanente. Agora, para receber a segunda parcela, a terceira, você tem que garantir, no mínimo, que você está gastando, que você está executando o ciclo anterior. Então, 1º de julho, todo mundo vai ter que ter gasto pelo menos 60%. Para fazer essa verificação, o município tem que enviar o quê, Tiago, para o Ministério? Não precisa enviar nada. O Ministério da Cultura tem acesso ao extrato, a saldo de todas as contas abertas para a Política Nacional Aldir Blanc.
Tanto é que tem o painel de dados, vocês podem acompanhar, é aberto, é transparente para todo cidadão entrar no site e ver quanto está o percentual de execução de cada município desse país. Então, isso é uma ferição que será realizada pelo próprio Ministério da Cultura. E atenção, essa ferição é feita no valor nominal. O que é que isso significa? Que serão desconsiderados eventuais recursos que o município, que o Estado, no caso, tenha recebido de reversão ou de rendimentos financeiros. Então, é 100 mil que eu recebi na primeira parcela, é 1 milhão, é este valor que vai ser considerado para o cálculo de 60%. Também está disponível já no site do Ministério da Cultura um link onde tem a relação de todos os municípios que receberam a primeira parcela e quanto significa 60% de cada um deles. Beleza? Então, vamos lá. Muita atenção. Este percentual não vai ser aplicado, não será exigido quando for o primeiro ano de adesão do ente federativo. Ou seja, a gente teve no ciclo anterior uma adesão muito alta. 98% das cidades do país aderiram, receberam, estão com dinheiro na conta para investir na cultura dos seus territórios. Mas 2% não aderiram. Estes 2%, naturalmente, não vão ter como comprovar 60% de execução, porque não receberam. Então, esses 2% que não aderiram no primeiro ciclo já estão automaticamente, né, cumprido, né, executado o percentual, porque não há o que se falar em percentual, na verdade. Então, vão entrar na Transfere Gov, né, e seguir adiante. Importante entrar na Transfere Gov. Todo mundo tem que fazer adesão com plano de ação na Transfere Gov. 2. Municípios que tiverem revertido o recurso aos estados. Lembram que na regra anterior tinha aquele prazo de 180 dias para fazer a adequação orçamentária. Quem não fazia, quem não conseguia atingir, cumprir esse prazo, tinha que mandar o recurso para o estado. Então, todo mundo que tiver feito a reversão, naturalmente também não vai ter como cumprir os 60%. E não pode ser prejudicado, a população daquele município não pode ser prejudicado eternamente para ficar sem receber o ciclo 2, 3, 4 da Política Nacional de Urbânica. Então, estes dois casos estão cumpridos, estão dispensados do cumprimento desse percentual. Vão ter que cumprir os demais, entrar no Transfere Gov, garantir o não desinvestimento, assinar o termo de adesão, mas deles não será exigido o percentual mínimo de execução. E atenção aqui para o parágrafo único da nossa portaria 200, que vai dizer que, eventualmente, a gente tem poucas situações no país, mais existentes. Alguns municípios tiveram nessa mudança de gestão, né, o gestor novo, ali a gestora nova está verificando que o recurso foi bloqueado, foi sequestrado por uma decisão judicial. Né? Então, essas situações excepcionais vão poder, caso a caso, né, ser verificados pelo Ministério da Cultura e ser garantido o aporte da nova parcela. Para isso, o ente federativo, o município, vai ter que demonstrar que está adotando as medidas cabíveis, né? Porque senão era muito fácil. Não, bloqueei aqui, que eu me viro e recebo a próxima parcela. Quem eventualmente estiver nessa situação, vai, caso a caso, o Ministério vai analisar, desde que demonstre que o município está correndo atrás do prejuízo, está apurando a responsabilidade pelo bloqueio, né, está tentando efetuar o desbloqueio junto à Procuradoria, junto com o apoio da própria AGU, que também o Ministério da Cultura coloca à disposição para esse processo, o município não será prejudicado. A população, os fazedores, os trabalhadores da cultura desse município, o MIC vai garantir que recebam a próxima parcela da Aldir Blanc. Tiago, e quem não cumprir esse percentual de execução? Veja, muita atenção. Quem não cumprir não perde o dinheiro e nem fica impedido de solicitar os recursos ano que vem, desde que tenha feito a adesão na Transfere Gov. Então, se você fez a adesão na Transfere Gov e não cumpriu
o percentual de 60% até 1º de julho, tudo bem, você não vai receber a parcela agora, mas no próximo ciclo, ano que vem, sua parcela vai estar garantida, ok? Agora, se você não aderiu na plataforma Transferigov, você perde esta segunda parcela. Então, vamos lá. O município tem direito a 5 parcelas. Já recebeu uma. Agora vai receber a segunda. Aí o município fez a adesão na Transferigov, cumpriu o percentual, recebe a segunda. Não fez a adesão na Transferigov, perde a segunda parcela. Ano que vem pode aderir? Pode, mas só vai receber a terceira. A terceira, quarta e quinta. Agora, se o município fez a adesão à Transferigov e não cumpriu o percentual mínimo de 60%, a segunda parcela está garantida. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Ele não recebe esse ano, mas ele continua tendo direito às 4 parcelas que o seu município faria jus originalmente. Vamos lá, está chegando ao fim, tá, pessoal? E aí a gente dá um foco aqui nas perguntas do chat, mas não se preocupe que a gente ainda vai ter muito espaço para debate, para discussão nos próximos dias. A última etapa é o Plano de Aplicação de Recursos, o PAR, que era o PAR, né? O segundo A era de anual. Agora, com a lógica do fluxo contínuo, da política permanente de fomento, não fazia sentido ser de ano a ano. Então, o PAR, né, é o detalhamento, é o planejamento do que é que o município, o que é que o Estado vai fazer com os recursos da Aldir Blanc no seu município, no seu território. Então, na Transferigov, são metas amplas, genéricas, execução da Política Nacional do Rio Blanc. No PAR, você vai detalhar. Olha, dos 200 mil que o meu município recebeu, eu vou cumprir o percentual do Cultura Viva aqui, vou destinar 50 mil para um edital de premiação do Cultura Viva, no caso não teria, tem que ser acima de 360 mil. Pois bem, o do 1 milhão que eu recebi aqui, vou garantir o 25% do Cultura Viva, vou garantir 200 mil aqui para a reforma do teatro, e os demais eu vou fazer de editais. Um edital de audiovisual, um edital de música, um edital de culturas populares, né? Vou ter que observar em cada edital desse as políticas afirmativas, então as cotas para pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, vou ter que observar os 20% para áreas periféricas, mas todas essas regras vocês já conhecem e vão estar lá nos tutoriais, nos manuais, nos modelos de editais do Ministério da Cultura. Pois bem, esse é o PAR. É um instrumento de planejamento, de transparência, onde cada município diz o que vai fazer de forma um pouco mais detalhada com os recursos que recebeu do governo federal para a política. A mudança do PAR é discutir de cultura passar por lá. A itinerância se não tem muita atenção para esse o áudio corto. Sim, alguém me confirma? Está ouvindo? Alô, alô? Vamos esperar um pouco para tentar corrigir o som. Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ao vivo é assim, pessoal, é com emoção.
Voltou o som, voltou o som. Então, vamos lá. É com emoção assim mesmo. Vamos lá. Então, o áudio voltou, voltamos nós. Estamos aqui na reta final. O PAR tem que ter debate, tem que ter consulta pública. Então, pessoal, é fundamental. Eu sou gestor também. É muito gestor, Tiago, dá trabalho, confia em mim. É melhor construir junto com a sociedade. A chance com os conselhos, a chance de errar é muito menor. Então, a participação social é fundamental, é um critério obrigatório. E lá no PAR, vocês vão ter que demonstrar. Olha, como foi feita a consulta, vai ter que subir a comprovação, foi em qual data, em qual local, né? E aí um ponto bem importante de destacar, que foi incluído de forma mais explícita nesta portaria, é que a participação da sociedade civil, dos conselheiros de cultura, não gera impedimento para que esses participantes, para que estes conselheiros concorram aos editais. Não gera. Isso está bem explícito no marco do fomento, na Lei 14.903, de junho de 24. Só vai ser impedido aquele gestor, aquele conselheiro que tiver alguma ingerência sobre o processo do edital, que faça a seleção, que julgue o recurso. Se ele não tem uma ingerência, se ele não tem uma informação privilegiada, né? Se ele apenas participou da construção daquele edital, daquele chamamento, ele não é impedido de participar. Tá bom? Agora, entrando na reta final, temos aí o cronograma do próximo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc. Então, consulta pública. Tiago, está dia 14, é hoje? É hoje. Por quê? Porque, a partir de hoje, a partir da publicação da Portaria 200, todo município, todo estado, Distrito Federal, já pode oficialmente, porque tem muita gente que já está fazendo consulta antes, mas a partir de hoje, oficialmente, já pode realizar momentos de consulta e de debate sobre o que será feito com a segunda parcela, com o segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc. Lembrando que o PAR, como é plurianual, você já pode fazer nesse planejamento. Nesse segundo ciclo, vamos dar prioridade a isso. Ano que vem tem o terceiro. O indicativo é dar prioridade a determinado segmento, a determinada área. E aí, se houver modificação, você altera depois. E até o dia 1º de julho, por quê? Porque é o prazo final do envio do PAR. Beleza. Adesão, envio do plano de ação na Transferigov, a partir de 00:01. A partir de 00:01 vai estar aberta a Transferigov. Todo mundo, mais uma vez, 100% dos municípios, 100% dos estados, tem direito a se cadastrar, a inscrever seu plano de ação. Tiago, aqui a gente ainda não consolidou o Sistema Nacional de Cultura. Ainda está faltando a lei do conselho, está faltando a lei do fundo. Pode? Pode. Tiago, a gente não recebeu, a gente não executou a LAB 1, a gente não executou a Lei Paulo Gustavo, não executou a Política Nacional do Banco, primeira parcela. Pode se cadastrar? Pode. Tiago, ainda não prestei conta da Lei Paulo Gustavo. Posso me cadastrar? Pode. Corre que o prazo já chega, tá? Junho 1º até agosto lá. Mas pode se cadastrar. É um gestor novo, não tem secretaria no meu município, estamos criando ainda. Pode? Pode. Deve. 100% dos municípios do Brasil podem e devem se cadastrar na plataforma Transferigov para garantir que não esteja de fora da Aldir Blanc, para garantir o recurso para a população do seu município pelos próximos 4 ciclos. Beleza? Então, o envio do plano de ação é a partir de 00:00 até o dia 26/5. Depois do envio do plano de ação, o Ministério vai analisando, né, à medida que eles estão sendo enviados, e vai disponibilizando o termo de adesão para assinatura. O prazo final
do termo de adesão é 12 de junho. Mas atenção, esse vai ser o prazo de quem se inscrever lá no último dia. Quem se inscrever antes, o Ministério já vai disponibilizar antes. Você já pode entrar e garantir a assinatura. E o envio do PAR, que era o antigo PAR, deste formulário detalhado, vai ocorrer de 5 de maio a 1º de julho. Mas atenção, os campos do PAR vocês já conhecem. O PAR é um detalhamento de como o município e o estado vai gastar o recurso. O PAR é a demonstração de como foi feita a consulta pública. Então, a partir de hoje, já pode começar o debate, já pode começar as consultas públicas, né? E 5 de maio vai estar disponível, vai estar no ar a plataforma CultBR. Vocês ainda vão ouvir falar muito desse nome, vamos ter momentos específicos de explicar essa plataforma, né? Que vai ser por onde vai subir o PAR, por onde vão sair os editais, vai ter muita novidade boa, vai possibilitar um controle, uma participação social, uma transparência ativa muito maior, vai poder ter acesso, saber a todos os editais que estão abertos da Aldir Blanc no Brasil todo. Né? Mas aí, já dando muito spoiler, depois a gente vai ter um momento específico para falar sobre o CultBR. O importante nesse momento é que é na plataforma CultBR que serão enviados os planos de aplicação de recursos de todos os estados, de todos os municípios, no período de 5 de maio até 1º de julho. E aqui, lembrando, né, vocês já conhecem, mas não custa lembrar, que no site do Ministério da Cultura vai ter material de orientação, cartilha, guia tutorial, né, tabela com os valores que cada município tem direito, os plantões tira-dúvidas, né, a partir de 30 de junho já vão estar acontecendo, os canais de atendimento, e-mail, WhatsApp, live, circula link, presencial, online. Você é gestor do Estado, gestor de um conjunto de municípios, quer um momento com o Ministério da Cultura, manda um e-mail, chama a gente, né? Estamos com interesse, com disposição de visitar em loco, de falar online, de dialogar com cada uma de vocês para garantir que esse recurso chegue em todo lugar. Pessoal, muito obrigado. Era essa a apresentação. Eu queria aproveitar para mostrar aqui para vocês e anunciar em primeiríssima mão que já está no ar o site da Política Nacional Aldir Blanc. Está aqui, olha, eu estou espelhando minha tela para vocês verem, né? O site da Política Nacional Aldir Blanc já está no ar do 2º ciclo, tá? Tem a página do ciclo 1 e a página do ciclo 2. Aqui você pode saber quanto o seu estado ou município tem para receber, qual o cronograma, a portaria 200, materiais de orientação, a identidade visual nova, os valores. Se eu clico em valores aqui, eu vou para saber quanto cada município tem direito a receber e quanto é o 60%, qual é o número exato que eu tenho que garantir de execução no meu município para, no dia 1º de julho, estar apto a receber a segunda parcela. Pessoal, foram essas. Deixa eu ver se faltou alguma dúvida aqui. Os meus assistentes no chat estão mandando milhões de perguntas, mas acho que, no geral, a gente conseguiu explicar bem, né? Como o secretário Cássio colocou, os recursos da Política Nacional Aldir Blanc estão garantidos. Então, 1º de julho, todos os municípios que tiverem cumprido os requisitos vão receber a integralidade do dinheiro que tem direito, da segunda parcela. Todos os municípios. Se der 2 bilhões, deu. Se der 2 bilhões e meio, se der 3 bilhões, se 100% fizer a adesão e 100% cumprir os requisitos, né, de fazer a adesão ao Transfere Gov e garantir a execução de 60% o envio do PAR até 1º de julho, vai receber a integralidade desses recursos. E quando receber esses recursos na conta, o município já vai ter feito consulta pública, já vai ter feito o PAR, já vai poder ter feito a internalização, né, desse recurso federal, porque ele já vai saber o valor no seu orçamento,
Então, vai poder colocar o bloco na rua, vai poder lançar os editais. Então, tudo indica que no início do próximo semestre teremos centenas, milhares de editais indo para a rua com os recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Sem mais delongas, queria agradecer novamente a paciência, o apoio de cada um e cada um de vocês. São muitas entidades para citar, todos os fóruns, as associações municipalistas, que estão juntos nesse processo. São vários os setores aqui do Ministério da Cultura, mas, como citou muito bem a Tereza, temos um comitê gestor, né, e não tem como não falar da CEFIC, do secretário Newton, da diretora Tereza e da SCC, né, com a Roberta, com os escritórios, os comitês de cultura, fortalecendo o sistema nacional. Vamos juntos garantir a efetivação, a consolidação da maior política de fomento à cultura do nosso país. São 3 bilhões novamente nesse próximo ciclo, 3 bilhões no próximo. As inscrições abrem hoje, hoje não, né? Amanhã, a partir da meia-noite de hoje, meia-noite e 1 segundo, quero ver quem vai ser o primeiro município, o primeiro estado para aderir. Os estados que estiverem mandando melhor vão receber vídeo da ministra, áudio, visita. Vamos reiniciar aquele sentimento de onda, de gincana, aquele sentimento contagiante de não deixar ninguém de fora. Todo município tem cultura, todo município merece, tem o dever, tem a obrigação e tem o direito de receber a Política Nacional Aldir Blanc. Mais uma vez, obrigado, Tereza, obrigado às nossas intérpretes, obrigado a Larissa, obrigado a toda a equipe do Ministério da Cultura e obrigado a você que, junto com a gente, vai garantir e consolidar a PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, no Brasil inteiro. Forte abraço e vamos juntos!